Estamos de volta e chegou a hora da gente ver, a reportagem completa do aniversário de Taubaté. A cidade, gente, completa hoje 377 anos. Conhecida como a terra de Monteiro Lobato, Taubaté carrega pontos marcantes da história do nosso país. De um povo apaixonado, eu vou conhecer um pouco mais dos cantinhos da cidade e das histórias que fazem Taubaté única. Vamos ver? Como um bom taubatiano, o José gosta de fazer feira no mercado municipal. Hoje ele veio comprar pimenta para uma receita especial. Eu vim procurar uma pimenta que faz tempo que estou procurando. Hoje eu achei, estou levando. E está baratinho, R$2 a bacia. Estou levando 2 bacias já. Fazer um curtido lá em casa. Uma pimenta que é grandona e não é ardida. É só saborosa, sabe? Tá ali na banca, ainda tem mais uma lá. Falei pra mulher fazer 3 por 5, ela não quis. Mas tá bom. E quem também está sempre por aqui é a Lúcia. Uma vez por semana ela vem buscar tudo fresquinho. Já é uma tradição. Tem 22 anos que eu venho no mercado, desde que eu mudei para Taubaté. E toda sexta-feira, quinta, sexta eu tô aqui. Tudo fresquinho, né? As frutas são bonitas, frescas. O açougue que eu gosto. Então eu prefiro vir fazer as compras aqui no mercado. E eu que também nasci aqui em Taubaté, adoro estar no mercado municipal e principalmente nesse lugar aqui, viu? Comendo pastel com laranjada. Isso porque resgata em mim uma memória afetiva. O meu avô me trazia aqui no mercado, exatamente nesta pastelaria, para comer isso, pastel de queijo com laranjada. Ele também trouxe a minha mãe, a minha tia, a minha irmã, todo mundo, a família inteira realmente vinha aqui com ele fazer isso. E é claro que toda vez que eu venho aqui no mercado, eu faço questão de vir aqui. O meu avô não é mais vivo, mas toda vez que eu venho, eu faço isso e me sinto pertinho dele. Então, para mim, é um momento muito especial. E sem contar, gente, que é uma delícia comer um pastelzinho de queijo com uma laranjada no mercado, né? Então, ó, dá licença que eu vou fazer esse esforço. Gente, Taubaté é feita de história, de povo. Pessoas que encontram aqui um cantinho especial. O do Joel é no Cristo, um lugar que ele viveu muitas aventuras. Aqui mudou muito, né? Então hoje nós temos vários prédios, árvores aqui. Antigamente não tinha nada disso, isso aqui era um morro de terra, né? Dava para ver de Aparecida até Caçapava. Mas agora não, agora mudou muito. E aqui, antigamente, a gente podia vir sem perigo nenhum, sem medo nenhum. Tanto é que eu, com 11 anos de idade, vinha de bicicleta aqui ver pôr do sol. Tem até uma história interessante que quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai teve 6 filhos, né? E ele era muito severo. Então ele dizia para os filhos que quem repetisse de ano ia tomar uma surra. E aí eu saí de casa às 7h30 da manhã para ir até a escola ver minha nota, se eu tinha passado de ano ou não. E eu tinha repetido de ano. E aí, com medo de tomar uma surra, eu peguei a bicicleta e vim para cá. E fiquei das 7h30 da manhã até 5 horas da tarde aqui, se escondendo do meu pai. E falando em história, o Joel viveu uma em especial ao lado de Mazzaropi. Ele participou com um artista de alguns filmes que foram gravados aqui em Taubaté. E conhecer o Mazzaropi foi um presente que eu recebi, porque eu tinha 16 anos, né, e queria ser ator. E fui lá, literalmente, falar com ele para saber se eu podia participar dos filmes, né? Mazzaropi riu e Mazzaropi sempre foi muito gentil com todo mundo. Ele era muito gentil. Então, ele me recebeu de braços abertos, aí acabei fazendo 3 filmes com ele, né? A letra de um dos filmes, a letra da música que ele canta, num dos filmes fui eu que escrevi, isso com 16 anos de idade, né? E foi uma experiência muito rica, porque lá foi onde eu conheci o Atrás das Câmeras, né? Que fui fazer assistência de produção, ajudei na cenografia, na continuidade.
E foi uma experiência maravilhosa. Mazzaropi foi os 3 últimos filmes que ele fez, foram os 3 últimos filmes que eu participei. E quanta gente talentosa! Aqui nasceram pessoas que marcaram a cultura e a literatura brasileira. Hebe Camargo, Cid Moreira e, claro, Monteiro Lobato. E é uma figura, quanto mais uma figura histórica, como é o caso de Monteiro Lobato, faz, mais polêmica é a sua trajetória. Então ele ficou conhecido por diversas dimensões, nós costumamos dizer. A primeira dimensão é pela sua produção literária, sem dúvida nenhuma, ele foi um grande escritor, então mais conhecido nacionalmente pela sua produção infantil, mas a sua produção adulta é muito importante e reconhecida dentro dessa dimensão, mas ele também teve uma atuação política importante. Monteiro Lobato se dedicou a grandes embates políticos, ele tinha causas políticas e lutava por elas. Uma delas foi o petróleo, ele acreditava consistentemente que existia petróleo no Brasil e lutou por isso até provar que sim, de fato existia petróleo no Brasil. Além disso, ele trouxe as editoras para o Brasil. Antes de Monteiro Lobato, todos os livros lidos no Brasil eram trazidos, produzidos na Europa. Isso significou a ampliação do acesso ao conhecimento. E além disso, de uns últimos tempos, Monteiro Lobato tem chamado muita atenção a partir de algumas polêmicas. Ele era um homem muito contundente. Monteiro Lobato tinha essas posturas, esses posicionamentos muito enfáticos, e isso também gera um confronto muito direto. E você sabia que Taubaté é uma das cidades mais antigas do Brasil? Agora, em 2022, Taubaté completa 377 anos. A cidade, gente, está envolvida em todos os principais momentos da história do Brasil. Nós podemos colocar em primeiro lugar justamente o início da história do Brasil, que é com o período colonial, essa interiorização daqui de Taubaté, por isso que é considerado núcleo irradiador. Foram fundadas 33 cidades, tanto no estado de São Paulo, estado de Minas Gerais e Goiás, até Goiás. Então 33 cidades foram fundadas por taubatianos, bandeirantes taubatianos. Num segundo momento, Taubaté também teve uma participação direta no ciclo do ouro. Então daqui de Taubaté saíram os bandeirantes que encontraram ouro em Minas Gerais. Minas Gerais, inclusive, era chamada Minas de Taubaté. Depois, na Inconfidência Mineira, tivemos aqui participantes de Taubaté que participaram diretamente, como, por exemplo, o padre Carlos Corrêa Toledo, que teve uma participação direta no processo de Inconfidência Mineira lá em Vila Rica. Depois nós tivemos também, esse ano estamos comemorando o bicentenário da independência, Dom Pedro I passou por Taubaté e saindo do Rio de Janeiro até chegar em São Paulo, nesse percurso que ele fez, Dom Pedro I passou nas cidades do Vale do Paraíba, entre elas Taubaté. Em algumas dessas cidades escolhidas, muito bem escolhidas, Taubaté foi uma delas, ele pernoitou aqui. Então ele chegou em Taubaté no dia 21 de agosto e ele levou na sua comitiva 7 taubatianos, filhos da burguesia taubatiana, proeminentes, e participaram da sua guarda de honra até a data da proclamação da independência, lá no 7 de setembro em São Paulo. Depois nós tivemos um momento muito importante, que é o ciclo do café. Então no ciclo do café, Taubaté teve grandes fazendas, foi um maior núcleo aqui do Vale do Paraíba, mais importante no ciclo do café, e tanto no período do ciclo do café como na sua decadência. Taubaté foi cenário, em 1906, da assinatura do chamado Convênio de Taubaté. Foi um acordo político negociado, acordado e assinado entre os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, aqui, porque era um lugar neutro, estrategicamente localizado entre São Paulo e Rio de Janeiro, e deste convênio, desse acordo econômico para minimizar as perdas da decadência do café, surgiu a chamada República do Café com Leite, que era essa alternância do poder entre um presidente de São Paulo e um presidente de Minas Gerais. E hoje Taubaté continua sendo uma cidade importante. Sua localização privilegiada faz com que o desenvolvimento avance. E para esse ano, quais foram os motivos para a gente comemorar? Vamos ouvir o prefeito de Taubaté? Nós saímos desse contexto de ter perdido a Ford, a LG e tal. Nós já recuperamos esse número de empregos, é lógico. Uma indústria, o salário é muito mais alto do que o que ele está recebendo hoje, mas nós já aumentamos o número de empregos, nós estamos batendo o recorde todo mês, né? Em relação à porcentagem de pessoas, de população da região. Então,
Isso é importante. Nós já temos grandes indústrias querendo vir para cá. A maternidade está chegando, está muito mais próxima da gente atender a população. E tudo isso, para mim ou para nós taubatianos, é um momento de alegria, não tenha dúvida nenhuma. E além dos taubatianos de sangue, muita gente também foi chegando por aqui e agora tem a cidade no coração. Bom, Taubaté é um caso de amor na minha vida, né? Eu fui criado aqui, eu vivi aqui dos 10 aos 20 anos de idade. Depois eu fui embora para São Paulo. E aí a gente prossegue a vida, né? A gente vai, viaja, trabalha fora. Mas quando eu estava para voltar e morar definitivamente em Lisboa, onde eu já tinha morado, eu virei e pensei assim, não, meu lugar é Taubaté. Taubaté tem visgo, Taubaté tem mel, Taubaté tem açúcar, Taubaté tem o céu, tem a terra, tem esse solo maravilhoso. E quando eu falo de Taubaté, eu não falo em si do taubatiano, eu falo da magia que essa cidade tem dentro do Vale do Paraíba. E é uma cidade que me deu tudo aquilo que eu busquei. Essa cidade, com toda essa energia positiva, ela me possibilitou eu entrar para a minha carreira de cineasta, ela me possibilitou uma série de conquistas, escrever meu primeiro livro, tudo aconteceu em Taubaté. E quando ele quer se conectar com a cidade, é na Praça da CTI que ele vem. Decisões importantes já foram tomadas aqui. Esse lugar para mim é mágico, é um encantamento, eu acho que até pela própria geografia, né? Essa praça, né, arredondada com esses prédios ao lado, isso me lembra também a minha adolescência, né? Onde eu vinha e a companhia trabalhava ainda parece que eu escuto o som das sirenes, as bicicletas. Então aqui, quando eu quero renovar as minhas energias, eu venho para cá. Eu venho aqui nessa praça, eu sento, eu olho, eu fico sentindo esse cheiro de terra tão gostoso em meio a todo esse cimento, né, essas construções, eu consigo recuperar minhas energias aqui. Então Taubaté para mim é essa praça maravilhosa que eu amo de paixão. E depois de 63 anos de vida, o Dimas também pode chamar Taubaté de minha casa. Eu tenho o título de cidadão taubatiano, né? Eu nasci em São Paulo, sou da capital, mas eu tenho o título pela Câmara Municipal de cidadão taubatiano, que é meu orgulho. Então, quando eu geralmente dou uma entrevista ou em alguma coisa que eu tenho que escrever, eu coloco paulistano de nascimento, mas taubatiano de coração. É o meu orgulho ser taubatiano. Tá aí, gente, parabéns para minha amada Taubaté, que cidade linda. Eu tenho o prazer de falar que eu sou taubatiana, que carrego Taubaté no meu coração. E aí, uma reportagem, né? Um prazer ter feito essa reportagem e fica aí a minha, né? Realmente, a minha alegria de ter feito isso e ter dado um pouquinho da minha cidade para vocês. Um beijo, obrigada, viu, pela sua companhia durante todo esse jornal. Fiquem com Deus e amanhã o Vinícius está aqui de volta. Tem aqui? Olha, gente, temos aqui pessoa invadindo nosso jornal. Desculpa te é marmitinha? É a marmitinha da Lisandra que mandou pra você. Ah, temos marmitinha. Tem um garfinho aqui. Gente, olha só para acompanhar o jogo. Antepastos de berinjela com torradinha. Pode abrir, pode abrir. Pode abrir? Pode. Peraí, vai uma forcinha aqui. Olha. Vai cair o antepasso. Aí. Gente, olha Aí, só. Tem um porquinho, tem um salaminho, a cervejinha ficou lá fora, tá bom? Tá lá fora? Tá lá fora. Obrigada, viu, Pedro? Olha só, gente, o pessoal mandou Lisandra mesmo. Mandou aqui o pessoal da família Farias lá. Que delícia. Pra você provar, pode. Já tem almoço, Não, já. Tá tudo garantido. Olha só. Não vou fazer isso aqui ao vivo, né? sabe. Mas depois, quando acabar o jornal. Gente, olha só isso aqui. Que delícia. Como que é o pessoal mesmo, ó? Família Farias. Farias. Família Obrigada, Farias. viu, família Farias? Obrigada aqui pela Beijão. marmitinha. Depois do jornal, vou meter bala. Obrigada, Gabi, viu, Pedro? obrigadão, Obrigada, viu? obrigada. Aproveite. Muito obrigada, gente. Olha, beijo pra vocês. Obrigado pela sua companhia. Parabéns, Taubaté, mais uma vez. E olha, amanhã o Vinícius tá de volta. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.